E aí, aqui é o Node, imagine só. No hemisfério sul do Oceano Pacífico, os funcionários de um navio de pesca continuam com seus procedimentos de limpeza dos peixes capturados, quando de repente o capitão da embarcação começa a ouvir um alerta vindo do painel de controle. Tentando entender o que está acontecendo do lado de fora, o homem vai até o seu radar, que revela que uma grande criatura está se aproximando de seu veículo. Apavorado, ele decide soar a sirene de emergência, fazendo com que todos os funcionários corram para se proteger, enquanto o restante da equipe de comandantes segue até a sala de controle. Antes que pudessem desviar do obstáculo gigante, o navio acaba sendo acertado pela criatura, que após balançar a embarcação de um lado para o outro, consegue destruir vários locais do casco, capturando diversos homens com suas garras. Para que pudesse finalizar a tripulação, o monstrengo desfere um ataque com sua cauda, destruindo as janelas da sala de controle e eliminando todos os comandantes. Longe dali, o Dr. Nick chega até a cidade de Chernobyl, onde utiliza seus dispositivos de choque para coletar diversas minhocas do solo, para que possa continuar com sua pesquisa sobre os animais radioativos. Nesse momento, um helicóptero militar pousa logo atrás do cientista, e após ter sua van confiscada, ele se depara com uma dupla de agentes americanos, que revelam que foi transferido para um novo local de trabalho. Com isso, Nick é levado até o interior do Panamá, e é recebido pelo sargento, que o leva até o centro do vilarejo. Ao chegarem no local, o soldado afirma que uma nova mutação genética ocorreu nos seres vivos ao redor da região, e por esse motivo os militares decidiram convocar o pesquisador para descobrir o que está acontecendo. Sendo assim, Nick vai até um grande buraco e fica extremamente confuso, porém o que ele não sabe é que aquela cratera é na verdade uma gigantesca pegada de um monstro. Pela manhã, em uma pequena cidade do Tahiti, o Dr. Philip vai até o seu consultório médico, onde recebe a notícia do ataque ao navio pesqueiro e descobre que um dos comandantes pôde ser resgatado do local. Ao se aproximar de seu paciente, o homem percebe que ele não está respondendo às perguntas dos enfermeiros e, para chamar sua atenção, ele decide acender seu isqueiro. Graças a isso, o velhote retorna à consciência e conta que presenciou o ataque de Godzilla, a maior e mais assustadora criatura que já existiu. De volta ao acampamento militar, Nick vai até a equipe de pesquisadores e é recebido pela doutora Elsie, que mostra as gravações do ataque em alto mar e dos diagnósticos coletados do capitão do navio. Enquanto isso, os helicópteros do exército continuam seguindo os rastros do monstrengo, que ainda não pode ser localizado. Em um dos escritórios de jornalismo da cidade de Nova York, Audrey retorna de seu intervalo de trabalho, e ao notar que seu chefe Charles também está no local, ela decide perguntar sobre sua promoção. O problema é que o homem não passa de um grande demente e conta que caso sua funcionária queira receber o cargo, terá que acompanhá-lo em um jantar. Algum tempo depois, Nick e os demais soldados partem em direção ao náufrago causado por Godzilla, e ao chegarem no local, os pesquisadores se deparam com um enorme rastro de destruição da criatura, que conseguiu até mesmo rasgar uma parte do casco da embarcação. Percebendo que outras equipes estão se aproximando da investigação, o sargento ordena que seus soldados retirem aquelas pessoas da área do naufrágio, porém nesse momento Philip aparece. O homem revela que aquela é na verdade sua equipe de investigadores, porém o líder militar não lhe dá ouvidos e pede que ele retire seu grupo do local. Ao analisar os destroços da embarcação, Nick se depara com alguns vestígios da criatura colossal e decide coletar amostras para facilitar sua pesquisa. Durante a noite, um grupo de pescadores viaja pela costa ocidental dos Estados Unidos, quando repentinamente os homens percebem que não estão saindo do lugar e concluem que podem ter atolado em alguma coisa. Confusos, os tripulantes decidem levantar todas as redes das embarcações, mas isso acaba piorando ainda mais a situação e os veículos começam a ser puxados para trás. Graças a isso, o mastro de cada um dos barcos é rapidamente derrubado pelas redes, aumentando ainda mais a destruição ao redor, fazendo com que os pescadores tenham que abandonar seus veículos. Ao notarem que suas 3 embarcações foram completamente destruídas, os homens ficam apavorados, e após se reunirem no alto mar, eles são surpreendidos por um dos barcos, que é arremessado a vários metros acima da água, eliminando os sobreviventes logo em seguida. Em um dos helicópteros militares, o sargento recebe a notícia sobre o ataque aos navios de pesca, e ao ouvir a descrição da criatura colossal,
Elsie afirma que o monstro pode ser um Theropoda allosaurus, um réptil gigantesco que desapareceu no período do Cretáceo. Tentando explicar como essa criatura poderia ter sobrevivido por mais de 60 milhões de anos, Nick conta que a alta exposição à radiação pode ter causado sérias mudanças no DNA do monstrengo, já que sua primeira aparição foi em um local onde houveram testes nucleares pelos últimos 30 anos. Sendo assim, o cientista afirma que estão enfrentando uma aberração que sofreu inúmeras mutações e que, graças a isso, uma nova espécie de réptil foi criada. Em uma cafeteria, Audrey conversa com seus amigos sobre a situação com seu chefe, e ao olhar para a televisão do local, a mulher se depara com uma reportagem sobre os ataques às embarcações de pesca. Enquanto assistia às notícias, a jornalista percebe que Nick está participando das investigações, e ao ser questionada por seus colegas de trabalho, ela afirma que o rapaz é ninguém menos que seu ex-namorado. Do outro lado da cidade, Joey está se preparando para mais um dia de pesca durante uma tempestade. Porém, ao arremessar sua isca ao mar, ele percebe uma movimentação macabra no horizonte, como se algo estivesse vindo em sua direção, e tenta fugir desesperadamente. Nesse momento, o cais acaba sendo completamente destruído, fazendo com que o velho pescador seja facilmente eliminado pelos escombros. Com isso, a criatura colossal se ergue do oceano, arremessando dezenas de carros para todos os lados e causando inúmeros acidentes pela região. Agora que finalmente conseguiu chegar até Nova York, Godzilla começa a acabar com tudo que vê pela frente, utilizando seus dentes monstruosos para eliminar diversas pessoas e despedaçar todos os veículos do local. Próximo dali, um candidato político realiza um discurso sobre a segurança da cidade, porém é interrompido pela chegada repentina de Godzilla, que corre pelas ruas eliminando dezenas de civis pelo caminho. Em seu escritório, Charles discute com seus acionistas pelo telefone, e graças a essa distração, ele não percebe a presença da criatura colossal que passa logo atrás dele, deixando sua assistente completamente assustada. Na cafeteria, Audrey e seus amigos continuam conversando sobre Nick. Porém, nesse momento, os funcionários percebem um grande terremoto se iniciando na região, e ao olharem para as janelas, eles se deparam com Godzilla, que continua destruindo toda a cidade ao seu redor. Apesar de se sentir extremamente vislumbrado pelo tamanho do monstrengo, Victor não se apavora, e após roubar a câmera de um dos veículos capotados, ele corre em direção ao Colosso, para que possa ser o primeiro jornalista a documentar o ataque. Logo em seguida, o rapaz se depara com Godzilla vindo em sua direção e tenta ligar sua câmera antes que seu alvo vá embora novamente. O problema é que a água da chuva acabou danificando o dispositivo, e ao notar que está de frente com o Colosso, Victor fica desesperado, já que está prestes a ser eliminado por uma de suas patas. Entretanto, o jornalista não é atingido pelo réptil gigante, que continua vagando furiosamente pela cidade, destruindo vários edifícios que estão em seu caminho. Longe dali, Nick e os demais soldados chegam até o centro de comando de Nova Jersey, onde descobrem que o prefeito ordenou uma evacuação na cidade, permitindo que a Guarda Nacional enfrente a criatura sem colocar mais vidas em perigo. Além disso, os militares afirmam que desde o último ataque, eles ainda não foram capazes de localizar Godzilla, e concluem que ele pode ter retornado para o oceano tentando se esconder de seus inimigos. Nesse momento, uma reportagem aparece na televisão, onde Charles revela as gravações que foram feitas por Victor, o qual é parabenizado por todos os jornalistas no escritório. Tentando convencer seu chefe de que pode trazer grandes informações para a imprensa, Audrey revela sobre seu passado com Nick, porém o homem não lhe dá ouvidos, ordenando que ela entregue sua pasta e siga o protocolo de evacuação. Apesar disso, a mulher decide continuar com seu plano sozinha, e após roubar o crachá de Charles, ela se reúne com sua amiga Lucy e vai embora. Do lado de fora, as ruas de Nova York estão cada vez mais caóticas, e enquanto a dupla de jornalistas tenta arranjar uma forma de deixar a cidade, Victor sobrevoa a região ao lado de seu chefe, que realiza mais uma reportagem sobre a atual situação do ataque catastrófico. Longe dali, o prefeito tenta passar rapidamente pela multidão de jornalistas e acaba sendo interceptado por Philip, que posiciona uma escuta no pescoço do governante sem que ele perceba.
Em sua van, o espião utiliza seus dispositivos para ouvir a conversa do homem com os militares, e o sargento revela que terão que prosseguir com a evacuação, já que a situação está ficando cada vez mais complicada e Godzilla ainda não foi localizado. Algumas horas depois, as forças especiais chegam até a cidade e utilizam suas tropas para escoltar os pesquisadores até as estações de metrô. Ao chegarem no local, eles descobrem que todos os túneis foram completamente destruídos, o que significa que a criatura colossal está viajando pelas linhas subterrâneas da cidade. Observando os destroços, Nick percebe que Godzilla não está tentando fugir, mas sim se alimentar, e afirma que podem utilizar essa informação para capturar o colosso. Enquanto todos os membros do exército se espalham pela região, o sargento ordena que seus soldados tragam o máximo de peixes possível, para que possam criar uma isca gigante para o monstrengo. Com isso, os militares utilizam diversos tratores para despejar grandes toneladas de peixes no centro da cidade. E agora que sua emboscada está pronta, eles aguardam até a chegada de Godzilla. Percebendo que a criatura não irá sentir o cheiro dos alimentos caso os bueiros continuem fechados, Nick pede que os soldados o auxiliem a abrir os canais de esgoto, permitindo que seu alvo seja atraído pela montanha de peixes. Ao notar que resta apenas uma única tampa para ser aberta, o pesquisador pega uma das ferramentas dos militares e corre sozinho até o bueiro. Porém, nesse momento, ele começa a ouvir alguns grunhidos vindos do esgoto e fica extremamente assustado. Repentinamente, várias rachaduras começam a se abrir pelo local e Godzilla surge por debaixo dos túneis, destruindo tudo à sua volta. Maravilhado pela aparência da criatura, Nick utiliza sua pequena câmera para fotografar o monstrengo, o qual se aproxima cada vez mais. Com isso, os militares correm até suas posições e se preparam para atacar seu alvo, porém são impedidos pelo pesquisador, que está de frente com um réptil mutante. Percebendo que o rapaz não é nenhuma ameaça, Godzilla decide deixá-lo em paz e começa a caminhar na direção de sua isca. Impressionados com tudo que estão presenciando, os soldados hesitam em atacar a criatura, que se aproxima cada vez mais do local da emboscada, destruindo alguns edifícios pelo caminho. Ao notar a grande pilha de alimentos em sua frente, a criatura colossal começa a devorar os peixes tranquilamente, enquanto é observado por Nick, que está cada vez mais entretido com a situação. Graças à destruição causada pelo monstro Overpower, a comunicação entre os soldados foi completamente interrompida, e acreditando que seus homens podem estar em perigo, o sargento ordena que os soldados iniciem o ataque. Rapidamente, os militares começam a disparar contra a criatura, enquanto diversos tanques de guerra lançam seus mísseis na direção do monstrengo, que consegue esquivar dos explosivos, fazendo com que eles acertem um dos edifícios da região. Por conta disso, Godzilla fica extremamente furioso, e durante a enorme destruição que está acontecendo pela cidade, ele realiza uma investida na direção do exército, forçando os soldados a recuarem para que não sejam esmagados pelo monstrengo. Assustado, o réptil mutante corre pelas ruas. Porém, ao notar que está sendo perseguido e atacado pelos veículos militares, ele parte para o contra-ataque e lança um ataque flamejante na direção dos combatentes, que são instantaneamente destruídos pelas chamas. Logo em seguida, um esquadrão de helicópteros começa a perseguir Godzilla, que consegue se esquivar dos mísseis, fazendo com que eles atinjam mais um edifício da cidade, que acaba aterrissando em cima de um dos grupos de soldados. Tentando atordoar o monstro, as aeronaves de guerra continuam disparando contra seu alvo, que corre em altíssima velocidade e atravessa um dos edifícios, escapando mais uma vez. Apesar disso, os pilotos não desistem de eliminar a criatura, disparando na direção da cratera. Porém, repentinamente, Godzilla consegue surpreender o trio de helicópteros, destruindo-os com suas mordidas. Em pânico, o combatente restante decide fugir da emboscada, porém é facilmente capturado pelo monstrengo, que o engole no mesmo instante. Agora que conseguiu dominar o seu próprio território, Godzilla se sente ainda mais irritado com os seres humanos e vai até um dos edifícios da cidade para soltar um enorme rugido de fúria. Com isso, Nick retorna para Nova Jersey ao lado dos soldados restantes, e ao entrar em uma das farmácias do local, ele se depara com Audrey, e juntos eles vão até um dos refúgios militares. Enquanto conversa com sua ex-namorada, os cientistas
cientista realiza diversos testes com as amostras coletadas e descobre que Godzilla pode estar esperando um bebê, o que significa que ainda mais lagartos mutantes poderão surgir se não impedirem a reprodução. Sendo assim, o rapaz decide correr até o seu laboratório para que possa confirmar sua teoria, e Audrey aproveita a situação para assistir às gravações realizadas pelos pesquisadores. Ao notar que aquela fita possui diversas informações ultra secretas, a jornalista guarda o objeto em sua bolsa, para que possa entregá-lo a Charles e finalmente receber seu tão sonhado cargo de repórter. Em seu apartamento, Philip e seus homens continuam espionando as comunicações entre os soldados, além de observarem toda a movimentação que está acontecendo pela cidade. Na base militar, Nick explica sobre suas descobertas quanto aos filhotes de Godzilla e afirma que a caça ao monstrengo terá que ser interrompida, já que caso não consigam encontrar os ovos do lagarto mutante o quanto antes, haverão dezenas de criaturas vagando por Nova York. Nesse momento, uma nova reportagem é reproduzida no jornal da cidade, onde Charles revela todas as gravações realizadas pelos militares. Ao perceber que suas investigações foram completamente reveladas, o governador fica extremamente irritado e ordena que Nick seja retirado da operação. Se sentindo mal por tudo que causou ao seu amigo, Audrey pede desculpas ao rapaz, que apenas a ignora, e após colocar suas malas no táxi, ele vai embora. Repentinamente, Nick nota que o taxista não está dirigindo na direção do aeroporto. Ele tenta alertar o motorista, que apenas o ignora e tranca as portas do veículo. Furioso, o rapaz ordena que o homem pare o carro, e nesse momento é revelado que o taxista era na verdade Philip, que conta estar procurando pelo ninho de Godzilla assim como ele. Além disso, o espião revela ser um ex-agente da CIA e leva o cientista até um enorme galpão, onde seus funcionários estão preparando um grande arsenal. Philip explica que sempre se sentiu no dever de proteger seu país, e por esse motivo pretende auxiliar o rapaz a derrotar Godzilla e eliminar seu ninho. Sendo assim, Nick decide se aliar à resistência do ex-agente, e após se equiparem com seus trajes de combate, eles saem à procura da toca do monstrengo. Após algum tempo, Philip e seu novo parceiro atravessam as barreiras criadas pelos soldados e entram nos túneis de metrô para procurar pelo ninho da criatura, sem nem mesmo perceberem que estão sendo seguidos pela dupla de jornalistas. De volta à superfície, o sargento ordena que os combatentes preparem mais uma montanha de peixes para atrair o lagartão mutante e eliminá-lo de uma vez por todas. Em poucos minutos, os soldados conseguem avistar Godzilla se aproximando cada vez mais e se preparam para disparar contra seu alvo assim que ele entrar no parque. Com isso, a criatura chega até os militares, porém ao notar que estão tentando realizar a mesma estratégia de antes, o monstrengo se enfurece e começa a fugir do local. Percebendo que o mutante descobriu a emboscada, os soldados disparam contra seu alvo, que consegue escapar mais uma vez, sendo perseguido por dezenas de helicópteros. Apesar dos milhares de ataques que está recebendo de todas as direções, Godzilla consegue chegar até a costa da cidade, onde realiza um grande salto por cima dos militares e vai parar no fundo do oceano. Rapidamente, um dos comandantes revela que já havia alertado a marinha sobre a ameaça e conta que vários submarinos estão aguardando a chegada do monstrengo, que será eliminado em poucos segundos. Ao notarem que a criatura está cada vez mais próxima, os soldados começam a disparar seus mísseis contra o alvo, porém Godzilla consegue nadar em altíssima velocidade, impedindo que ele seja atingido pelos torpedos. Observando o radar, um dos tripulantes percebe que o mutante está vindo diretamente até eles e tentam remover o submarino do caminho. Entretanto, o veículo não é rápido o suficiente e após serem atingidos pela criatura, que causa um grande vazamento no submarino, os soldados são finalizados pelos seus próprios mísseis. Por fim, o bicho tenta nadar até a borda da cidade, porém acaba sendo atingido pelos mísseis da marinha, fazendo com que os governantes acreditem que finalmente derrotaram a ameaça. Após alguns minutos de busca, Nick e o restante do grupo finalmente encontram o ninho de Godzilla e ficam impressionados ao notar que o monstrengo já botou centenas de ovos naquele local. Repentinamente, todos os ovos do local começam a eclodir, fazendo com que inúmeros filhotes surjam ao redor dos sobreviventes. Apavorados, os soldados tentam fugir do local, sendo perseguidos por centenas de mini Godzilla
mochilas, enquanto o restante dos combatentes tenta acionar os explosivos. O problema é que alguns deles são rapidamente eliminados pelos filhotes, e para que não sejam os próximos, a dupla de jornalistas foge pela área das piscinas. Percebendo que não terão outra chance como essa, Philip ordena que Nick fuja e tente contatar os militares, enquanto ele e seus soldados enfrentam os filhotes diretamente. Em poucos segundos, os assistentes do ex-agente são eliminados pelas criaturas, e para que não seja devorado, o cientista corre até os elevadores, conseguindo escapar da emboscada dos kaijus. Logo em seguida, Nick se encontra com Philip em um dos andares da estação, e nesse momento eles são surpreendidos por Audrey e Victor, que caem dos tubos de ventilação. Agora que estão reunidos, os sobreviventes começam a correr até a sala de transmissão do local, para que possam contatar o centro de notícias e divulgar a localização do ninho de Godzilla. Ao assistirem a reportagem feita por Audrey e Nick sobre os filhotes, e apesar de entenderem que serão eliminados no processo, o pesquisador ordena que o edifício seja destruído imediatamente. Caso contrário, milhares de lagartos mutantes irão submergir pela cidade de Nova York. Com isso, os sobreviventes recebem o alerta de que o prédio será explodido em 6 minutos. E após escaparem da sala de transmissão, eles correm pela estação à procura de uma saída, sendo perseguidos pelos bichos dementes. Para atrasá-los, Nick derruba diversas máquinas de brinquedos pelo chão, fazendo com que os répteis mutantes tomem um grande tombo pelo local. Ao chegarem até a saída, eles se deparam com uma enorme horda de filhotes e percebem que estão completamente cercados. Enquanto isso, os jatos militares se aproximam cada vez mais da zona de combate e se preparam para lançar seus mísseis, destruindo completamente o local. Para distrair os kaijus, Philip atira em um dos lustres da estação, fazendo com que eles se assustem e permitindo que os sobreviventes cheguem até a saída em segurança. Por fim, os mísseis finalmente atingem o edifício, que é totalmente destruído pelas explosões. Em meio aos escombros, o grupo de combatentes se orgulha de ter vencido o combate, porém são surpreendidos por Godzilla, que surge em meio aos destroços do prédio. Ao notar que seus filhotes foram eliminados pelos seres humanos, o monstrengo fica furioso e começa a perseguir o grupo. Rapidamente, os sobreviventes correm até um beco, e ao perceber que sua amiga está prestes a ser devorada por Godzilla, Nick corre para socorrê-la e quase é engolido pela criatura gigante. Para que possam escapar dali, eles correm até um dos táxis da rua e dirigem pela cidade tentando despistar o monstrengo, utilizando até mesmo um de seus pés como rampas para escapar de seus ataques. Nesse momento, o grupo se depara com a chegada repentina de vários veículos militares que tentam encurralar Godzilla, mas nada parece funcionar, e a criatura continua perseguindo os humanos que acabaram com seus filhotes. Tentando eliminar os sobreviventes, o lagarto monstruoso ruge na direção do táxi, fazendo com que diversos veículos sejam arremessados para longe e gerando uma enorme explosão. Durante a fuga, eles acabam ficando presos em um dos túneis da cidade, e enquanto Godzilla tenta abrir caminho até suas presas, Nick decide contatar os militares para que possam ser resgatados do local. Apesar de saber a posição do veículo, um dos soldados afirma que não poderão ajudá-los naquela localização e pede que o grupo fuja até uma das pontes da cidade para que possam enfrentar o monstrengo. Sendo assim, Philip utiliza os faróis do carro para atordoar a criatura, permitindo que eles fujam de seus ataques mais uma vez. Enquanto tentavam escapar de Godzilla, os sobreviventes acabam sendo capturados pela boca do kaiju. Tentando impedir que seu grupo seja engolido pelo mutante, Nick utiliza um dos fios dos postes para eletrocutar o monstrengo. E aproveitando a oportunidade, Philip acelera o táxi, permitindo que eles fujam sem serem feridos. Logo em seguida, os sobreviventes tentam fugir por uma das pontes da cidade, enquanto Godzilla destrói tudo ao seu redor. E graças à devastação em massa, os cabos de aço começam a se entrelaçar no corpo do gigante, que acaba sendo desacelerado. Aproveitando a situação, o sargento ordena que os jatos militares disparem seus mísseis contra o alvo, que é extremamente ferido pelos ataques. Por muito pouco, o grupo consegue escapar da emboscada, e agora que estão finalmente seguros, eles assistem aos últimos minutos de vida de Godzilla, que recebe cada vez mais ataques e bombardeia
bombardeios em seu corpo. Devido aos graves ferimentos causados pelos militares, o Kaiju acaba desabando na ponte, e ao notar que o monstro não é mais uma ameaça, Nick decide se aproximar dele. Como já não possui mais forças para continuar vivo, Godzilla finalmente fecha seus olhos. E todos os habitantes começam uma grande comemoração, já que o grande lagarto mutante foi finalmente derrotado. Por fim, Nick começa a caminhar ao lado de seus amigos e recebe uma ligação de Philip, que agradece a ajuda no combate contra a criatura e se despede do rapaz, indo embora logo em seguida. O que nenhum dos sobreviventes sabe é que um dos ovos de Godzilla continua intacto em seu ninho e prestes a eclodir para dar início a uma nova guerra contra os lagartos radioativos. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Será que Godzilla espalhou mais ovos para povoar a Terra com seus mini kaijus? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!